Muito bem, estou feliz de ter você aqui para acompanhar esse material inédito em que eu vou explicar aqui em 5 etapas, né, esse checklist, uns 5 passos para você criar suas ferramentas de mentoring. Porque todo mentor precisa ter as suas próprias ferramentas. Por mais que você se baseie em outras ferramentas, por mais que você adapte, modele, por mais que você se inspire, você precisa criar suas próprias ferramentas para que você adapte ao seu contexto, à sua forma de repassar conhecimento e você adapte principalmente à necessidade dos seus clientes. Porque o grande valor da mentoria é você gerar resultado para as pessoas, né? Então, você precisa adaptar ao contexto e é importantíssimo você dominar essa questão de saber criar suas próprias ferramentas. Você saber adaptar conforme o contexto para que você seja um mentor cirúrgico, que realmente gera resultado e as pessoas tenham a sensação que você fez algo que é muito encaixado, muito ajustado para o que elas precisam. É isso que vai fazer as pessoas te indicarem, terem mais resultado, ficarem felizes, comprarem diversas vezes de você, terem você como mentor ao longo da vida, né? Ao longo de toda a carreira, enfim. É isso que vai fazer as pessoas te reconhecerem e esse é um grande diferencial. Então, vamos embora. Direto ao ponto aqui, vamos falar aí sobre essas 5 etapas para criar suas próprias ferramentas de mentoring, mas, lógico, tutorial e modelos aí para você adaptar ao seu contexto. O tutorial é esse aqui que você está vendo. Embaixo desse vídeo vai ter o link para você baixar o material, o PDF, e nesse material vai ter os modelos para você fazer o download dos modelos também, né? Então, eu vou te entregar aqui modelos, tanto para ferramentas, dos 2 tipos de ferramentas básicas aí que o mentor precisa dominar para que o seu método, né, para que a sua mentoria realmente seja efetiva. Bacana? Então, você fez uma excelente escolha em baixar, em clicar e estar aqui comigo, porque eu vou te entregar algo de altíssimo valor de graça aqui para você. Legal? O que a gente vai cobrir, né? Primeiro, vamos entender a função das ferramentas numa mentoria. Acho que é válido a gente falar sobre isso primeiro de tudo. Os 2 tipos de ferramentas que existem para mentorias. Os 5 passos para você criar as suas próprias ferramentas, que é o que eu te prometi aqui, né? Eu vou te entregar esses 5 passos. Mas, lógico, eu preciso contextualizar antes um pouco, para você entender exatamente como que funciona, qual que é a função e os tipos de ferramentas que existem, né? Depois eu vou te entregar aí 3 exemplos de ferramentas para entendimento de estratégias e táticas, né? Então, são ferramentas em que você usa para ajudar os seus clientes a avançar na execução da estratégia e da tática que você propôs para eles, mais um modelo para download. E 3 exemplos de ferramentas para você desenvolver a mentalidade das pessoas, porque tem muitas questões de autoconhecimento, de autossabotagem, também de planejamento, de ajuste na mentalidade, para que a pessoa consiga se desenvolver e fazer o que precisa ser feito, né? É inevitável. Mentoria não é só técnica, mentoria não é só entregar conhecimento de forma bruta. Você precisa fazer as pessoas avançar. Então, esse tipo de ferramenta vai ser muito útil para isso também. Legal? Antes, então, um esclarecimento necessário, né? Um disclaimer aqui, importante. É importante você entender o seguinte, aprender ferramentas e tentar aplicar com qualquer pessoa é uma aberração. Por que eu falo isso? A gente vê algumas coisas estranhas no mercado por aí, né? Do tipo, olha, aprenda essa ferramenta aqui e sai aplicando nas pessoas, pega esse kit aqui de materiais, de conteúdo de ferramentas e use, pega esses templates e aplique. Só que isso, não vou dizer que não funciona, mas não é o melhor que você pode oferecer para as pessoas, né? Porque cada ser humano é único. Mentoria é uma coisa que envolve conexão, empatia, você se colocar no lugar da pessoa, você fazer a pessoa caminhar, você transmitir segurança, confiança, conhecimento para a pessoa avançar, né? Dessa forma, você ajuda ela a não cometer tantos erros, você ajuda ela a se sentir mais confiante, você ajuda ela a ganhar velocidade para ter os resultados que ela quer.
E então, como é uma coisa muito humana, eu acho uma aberração quando você vê por aí gente que ensina pacotes de ferramentas ou sequências de ferramentas e fala, tem que aplicar para todos assim. Não funciona. Então, esse é um disclaimer importante, tá? Aprender ferramentas e tentar aplicar com qualquer pessoa é uma aberração, não é assim que funciona. Então, existem muitas coisas que precisam ser preparadas antes. Por que eu falo sobre isso? Você tem que preparar o seu método, você tem que se preparar como mentor para atender pessoas que têm necessidades, desejos específicos, estão vivendo problemas específicos. Então, não basta você só pegar, aplicar ferramentas, você entender uma forma de fazer as coisas e sair repassando. Você tem que preparar o método para que gere o máximo de resultado possível para aquele tipo de pessoa, tá? Então, esse é o disclaimer importante aí. Então, olha só, ferramentas são uma parte de algo muito maior quando a gente fala de criar, vender e entregar mentorias. Então, não adianta você achar que, eu dominei essa ferramenta aqui, eu dominei um conjunto de ferramentas, tem uma caixa de ferramentas aqui, e isso é o suficiente para eu ser mentor. Não, é só uma parte, tá? Importante sim, mas ela é uma parte de algo muito maior quando a gente fala de criar mentorias, de vender mentorias e de entregar mentorias, que é o que você precisa fazer para você realmente ter sucesso e viver do seu conhecimento. Então, ninguém se torna mecânico de automóveis só porque sabe usar uma chave de fendas ou um macaco hidráulico. Aqui é uma excelente analogia, né? Imagina que o seu carro estragou e você leva ele no mecânico de automóveis. Primeiro de tudo, você, na maioria das vezes, né? Você não quer saber qual ferramenta que o mecânico vai usar. Você quer que ele coloque o teu carro para rodar de novo. Você quer que ele conserte o teu carro para você poder usar de novo. É isso. Então, as pessoas que vão se tornar seus clientes, seus mentorados, elas querem o resultado. Elas não querem saber qual ferramenta você vai usar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o mecânico, ele não fica preso nas ferramentas. Então, ele não tem lá a caixa de ferramentas dele e todo carro que entra, ele tem que usar todas as ferramentas na mesma ordem. Ou então, se o carro entrou aqui, eu preciso usar uma ferramenta. Não é assim que funciona. O mentor é a mesma coisa. Você não tem que ter uma caixa de ferramentas e ficar tentando empurrar isso nas pessoas. É o contrário. Você tem que entender as pessoas, entender a necessidade, entender o contexto. E aí, dependendo da situação, você vai entender qual ferramenta você vai usar. E muitas vezes também, que ferramenta você vai criar. Ou como que você vai adaptar uma ferramenta ou unir conceitos e ferramentas para ajudar aquelas pessoas ou aquela pessoa a dar o próximo passo. Então, né, imagina que o mecânico abre o capô do carro e fala, vamos usar todas as ferramentas aqui. Porque eu aprendi, então eu tenho que usar. E tem que ser nessa ordem. Ele não ia ter sucesso, nem ia conseguir consertar carro nenhum, assim. O mentor é a mesma coisa, imagina, né, eu tenho que usar isso com as pessoas, eu tenho que usar nessa ordem, eu tenho que fazer isso. Não funciona assim. Você não tem que fazer nada, a verdade é que você tem que entender as pessoas e, quando necessário e no momento certo, você vai aplicar algumas ferramentas para ajudar essas pessoas a avançar. Lembrando que não é só ficar aplicando ferramenta. Tem muito mais coisas que envolvem um método de mentoria, um processo, né? Para você fazer uma mentoria realmente interessante. Mas o foco hoje nosso aqui é ferramentas. Então, você sempre precisará adaptar a entrega da sua mentoria e a aplicação das ferramentas ao seu contexto e dos seus clientes. Acho que a essa altura já está claro isso, né? Então, quais são as funções aí, função das ferramentas numa mentoria? Ferramentas são dispositivos que fornecem uma vantagem mecânica ou mental para a realização de tarefas. Isso não tem a ver nem com mentoria, é a definição. Ferramenta é um dispositivo que fornece uma vantagem mecânica ou mental para a realização de uma tarefa. Então, por que a gente usa um martelo, né? Porque ele te dá uma vantagem mecânica. Se você tivesse que pregar um prego ali na madeira, sem usar uma ferramenta, ia ser muito difícil, para não dizer impossível, né? Agora, com o martelo se torna simples. Por quê? Porque ele te dá uma vantagem mecânica. Aumenta a pressão, não machuca sua mão, tem várias vantagens mecânicas ali.
Então, é por isso que o martelo é uma excelente ferramenta para construção, por exemplo. Agora, pode ser que a vantagem nem sempre precisa ser mecânica, ela pode ser mental, intelectual. Então, às vezes, a gente usa uma ferramenta para expandir a nossa mente. Às vezes, a gente usa uma ferramenta para pensar com mais clareza, para tomar uma decisão de forma mais assertiva, para ter uma visão mais geral, mais panorâmica do que está acontecendo, para poder comparar situações e ver qual que é a melhor decisão a ser tomada, qual que é a mais vantajosa. Então, existem ferramentas de diversos tipos, para poupar nosso tempo. Então, é isso, ferramenta é um dispositivo. Então, não tem um único tipo, tem diversos tipos de ferramentas que você pode usar e pode ajudar, pode aplicar com os seus mentorados para ajudar eles a avançar, beleza? Então, a gente tem planilha, tem software, tem compilação de perguntas, tem dinâmicas, tem esquemas gráficos e exercícios, por exemplo. Algumas premissas agora que eu preciso trazer para você. Primeiro, mentoria precisa ter uma estrutura, uma base. Mentoria não é uma coisa aleatória, como muita gente tende a pintar por aí, como se fosse uma coisa assim, o mentor, ele tem conhecimento, então ele faz conforme ele acha que tem que ser feito, ele faz por intuição, ele faz uma coisa sem ter uma ordem exata, sem ter uma sequência, sem ter uma estrutura. Não é assim. Ela precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura. O teu método precisa ter método. Essa é a verdade. Então, ela é um passo a passo que precisa ser percorrido. Você cria um método para que os seus mentorados percorram, e lógico que você vai fazendo adaptações conforme necessário e vai evoluindo também. O seu próprio método vai evoluindo. Então, é como se fosse um esqueleto no corpo humano, né? Essa estrutura. O esqueleto no nosso corpo, ele dá a estrutura, só que ele não é o corpo. Ele é a estrutura que sustenta tudo. O método de mentoria também é a estrutura. Não é a mentoria em si, mas é a estrutura, o método. A mentoria envolve o contato com a pessoa, envolve uma série, tem muitas variáveis a hora que você está conduzindo uma pessoa, né? Então, só o esqueleto não é suficiente. A gente precisa de músculos para ter movimento. Então, na mesma analogia, né? Se você tem um esqueleto, você não tem um corpo humano. Se o teu esqueleto não tivesse músculos, você ia ficar parado, estático. Você ia ficar em pé, mas estático. Talvez nem em pé ficasse, né? Enfim. Mas a comparação é essa. Você precisa de músculo, você precisa ter movimento. O músculo no corpo humano, ele gera o movimento, né? E o músculo na mentoria, no método de mentoria, ele faz as pessoas percorrerem a estrutura, avançarem. Então, as suas ferramentas, elas vão nivelar e preparar os seus mentorados para seguir o passo a passo proposto. Então, você tem uma estrutura, um método a ser percorrido, e as ferramentas, elas nivelam. O que é nivelar, né? Porque às vezes a pessoa não está no nível para executar aquele passo. E aí a ferramenta ajuda a nivelar. E também a preparar ela para poder executar aquele passo. Né? Então, dá uma vantagem para a pessoa, para que ela se sinta mais apta, mais pronta e para que ela consiga, de fato, executar o que precisa ser executado para ela ter o resultado. O adulto, então isso é importantíssimo. Ensinar crianças é uma coisa, ensinar e conduzir adultos é outra. O adulto, ele precisa sentir que o aprendizado está sendo construído a partir da sua experiência. Caso contrário, ele tende a não colocar em prática. A criança, ela até está mais disposta, né? Claro que a gente nunca pode generalizar, mas assim, em linhas gerais, as crianças estão até mais dispostas a ouvir uma explicação, uma indicação, uma condução de alguém, elas estão mais abertas. Agora, o adulto o adulto é diferente. O adulto, ele vem com toda uma bagagem, toda uma história, várias crenças já enraizadas. Então, ele precisa sentir que o aprendizado está sendo construído a partir da experiência que ele já tem. Senão, ele não dá valor àquilo e ele não coloca em prática. Então, as ferramentas auxiliam nesse processo, para ele se sentir parte da caminhada. Se o adulto sentir que ele não está fazendo parte da construção, ele tende a não executar. E aí uma mentoria onde as pessoas não executam o passo a passo, ela é fracassada. Não importa quanto conhecimento o mentor tenha, isso é muito importante.
Não importa quanto conhecimento o mentor tenha, quão bem intencionado, quão preparado, quão experiente o mentor seja. Se a mentoria dele não gerar movimento, não fizer as pessoas executarem e terem os resultados, ela é fracassada. Então, uma boa mentoria não é o quanto o mentor sabe sobre algo, é o quanto ele consegue fazer as pessoas caminharem. Isso é muito interessante. E as ferramentas, elas têm esse papel. Agora, existem dois tipos de ferramentas de mentoria. Primeiro, as que facilitam o entendimento e execução de estratégias e táticas. Então, estratégia é a visão geral do que vai ser feito, e a tática é o como você executa o passo a passo para que a estratégia seja cumprida, né? Então, você quer alcançar um resultado, você quer ajudar a pessoa a resolver problemas e alcançar um resultado, você precisa de uma estratégia para isso. Precisa ter uma visão geral e um plano geral do que precisa ser feito para alcançar o resultado. Mas a estratégia não é nada sem as táticas, né? Você precisa de uma tática para que cada passo seja dado, e a tática é o que faz a estratégia funcionar, o resultado ser alcançado. Então, essa é a explicação geral sobre estratégia e tática. Então, isso existe em toda a mentoria, não importa o nicho, não importa o seu contexto, não importa quem seja o cliente ou os clientes, isso em todas vai existir. Então, existem ferramentas que auxiliam nessa execução da estratégia e da tática. É uma coisa mais pragmática, mais direto ao ponto, mais mão na massa. Ferramentas que te ajudam a pôr a mão na massa. E existe um outro tipo de ferramenta, que são as de mentalidade. Isso é, as que desenvolvem comportamento, autoconhecimento e mentalidade. Se a pessoa não tiver um comportamento adequado, não importa qual seja a estratégia ou a tática, ela não vai conseguir executar. Se a pessoa não tiver autoconhecimento, ela não sabe onde ela está, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer, ela também tende a travar. E a mentalidade, de maneira geral, né, do pensamento, como que ela pensa, como que ela constrói o pensamento dela, como que ela constrói a rotina, o dia a dia para fazer acontecer, é fundamental. Por isso, não tem jeito, né? As duas coisas precisam estar ligadas, senão o resultado não vem. Então, você precisa, sim, trazer uma estratégia robusta, táticas que façam sentido, que sejam eficientes, mas você também precisa cuidar da questão de mentalidade, senão o resultado não acontece. E é por isso que a gente tem esses dois tipos de ferramentas. Agora vamos lá, direto ao ponto, né? Finalmente, vamos falar sobre os 5 passos para você criar suas próprias ferramentas, que é o que eu prometi aqui. Os 5 passos são muito simples, né? Você primeiro identifica uma necessidade. Esse aqui é o mais interessante, porque tem muita gente que pensa assim, vou criar ferramentas, vou criar conteúdo, vou criar uma mentoria. Não é bem assim que funciona. Uma ferramenta, ela só vai ter valor, ela só deve estar, você só deve propor e executar e aplicar, ou, enfim, usar uma ferramenta se houver uma necessidade específica para aquela ferramenta. Então, é o contrário, não é o mentor que fica criando coisa e empurrando goela abaixo das pessoas. As pessoas têm necessidades e o mentor precisa identificar e, a partir disso, usar, ou talvez não, mas aí ele vai identificar se ele vai usar ou não uma ferramenta. Então, primeiro você identifica uma necessidade. Por que eu estou criando isso? Por que eu estou fazendo essa ferramenta? Por que eu estou lançando mão dessa ferramenta? Daí você vai fazer um brainstorming. O que é o brainstorming, né? Traduzindo, tempestade de ideias. Só um parênteses aqui. Eu vou entrar em detalhes em cada um dos passos aqui, tá? Então, visão geral primeiro. Você vai identificar uma necessidade do seu cliente, vai fazer um brainstorming sobre formas de resolver o problema, vai usar de modelagem. Por que usar de modelagem? A gente não precisa criar as coisas do zero. A gente pode modelar o que já existe, né? Inclusive trazendo coisas de outras áreas para a gente ter um ponto de partida. Daí você vai criar a ferramenta propriamente dita e batizar a ferramenta, dar um nome para ela. Então vamos aprofundar em cada um desses passos aqui. Primeiro, identificando uma necessidade, né? O primeiro passo para desenvolver uma ferramenta de mentoring é identificar a necessidade do seu público-alvo. Ou seja, você deve sempre desenvolver ou usar ferramentas para resolver um problema real e relevante. Você precisa ter muito claro na sua mente qual é o objetivo ou o resultado com a ferramenta. Não cometa o erro de criar ou usar ferramentas por modismo ou para ocupar o tempo. Então, tem muita gente que fica pensando, né? Ah, vou criar porque é bonito, porque é legal para mostrar, ou porque está na moda,
ou para encher linguiça aqui, ocupar o tempo, né, na minha mentoria. Isso é um erro gravíssimo. Lembra? O adulto, se ele não se sentir motivado, participante, se ele não sentir que aquilo é relevante, ele não vai fazer. E aí você perde a confiança, você perde o contato, a conexão, já era. Você perde o cliente. Você perde, às vezes, literalmente, às vezes você perde ele, porque ele começa a devagar, ele não está mais conectado contigo, e aí já era, ele não vai fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o primeiro e talvez o mais importante, identificar uma necessidade real, relevante. Segundo passo, brainstorming, né? Então, a segunda etapa para a criação de uma ferramenta de mentoring é fazer um brainstorming para encontrar a melhor maneira de ajudar os seus mentorados a atingir o objetivo traçado. Para resolver o problema não existe uma única forma, né? Isso é uma coisa interessante. Existem diversas formas de você chegar num resultado, né? Igual, imagina um mapa, né? Você quer sair do ponto A, sair de uma cidade e chegar na outra. Existem diversas formas, né? Avião, carro, rotas diferentes. Então, você precisa levantar hipóteses, né? Formas de resolver, de solucionar o problema. Então, o brainstorming é uma técnica para estimular o surgimento de soluções criativas. Tempestade de ideias, né, em português, traduzindo, é feita para que as pessoas que estão participando de um processo de criação possam compartilhar ideias, soluções e insights sem julgamentos. Mesmo que você não tenha alguém para te ajudar, vale a pena você fazer esse exercício. Então, na origem do negócio, né, do brainstorming, você se reúne com um grupo, ou pelo menos com uma dupla, e vocês falam sobre soluções de uma forma sem julgamentos, para que a mente se expanda e dessa forma vocês tenham mais criatividade, mais opções para trabalhar. Só que quem falou que você não pode fazer isso sozinho, né? É importante você ter esse momento de reflexão, fazer esse brainstorm, vai lançando as ideias conforme elas vão aparecendo, sem julgamento. Às vezes tem muita ideia que não é boa, você vai descartar, mas você precisa lançar ela, escrever, para que o seu cérebro faça as conexões necessárias e dessa forma a criatividade vá aflorando. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a modelagem. Modelar significa buscar inspiração em outras pessoas ou ferramentas do mercado e adaptar o que já existe ao contexto da sua mentoria. Um exemplo bastante simples é o uso da matriz SWOT, né, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela foi criada para análise de empresas. Só que, por exemplo, né, tem muita gente que usa essa matriz no desenvolvimento de pessoas. Então, outra possibilidade é você buscar um profissional de referência que já tenha passado pela mesma situação e que possa contribuir com a sua experiência, né? Isso é mentoria na prática também. Não é porque você é mentor que você não tem mentores. Então, modelar é inteligente, né? Tudo que a gente tem hoje criado no mundo foi modelado. Ninguém faz nada do zero, né? A gente se apoia no ombro das pessoas que vieram antes da gente, que já evoluíram naquele assunto. Inclusive, uma coisa muito interessante que dá muito resultado é você modelar pessoas, soluções, ferramentas de outras áreas que não tem nada a ver com a sua. Porque aí você consegue traçar paralelos, você consegue achar soluções que você não encontraria se você ficasse só preso naquele teu mundinho, naquela caixinha. Então, modelagem. Primeiro, criar algo do zero. Esforço, alto risco, uma coisa desnecessária. Você pode partir de um ponto, né, de um ponto já mais avançado quando você usa a modelagem. Legal? Quarto passo, criar a ferramenta propriamente dita. Então, o quarto passo é criar sua ferramenta de mentoring propriamente dita. Então, pode ser uma planilha, um template a ser preenchido, um aplicativo, um gráfico, entre tantas outras possibilidades, das mais simples às mais complexas, né? A grande questão aqui é fazer com que essa ferramenta seja simples e intuitiva, para que qualquer pessoa consiga aprender com ela. O nosso objetivo não é criar uma coisa complexa, cheia de passos, cheia de coisas, um emaranhado de coisas. Lembre-se, o teu papel como mentor não é mostrar que você sabe fazer coisas difíceis. O teu papel como mentor é facilitar a caminhada do seu cliente, é facilitar a jornada dele.
Então, caso você esteja usando uma ferramenta já consolidada no mercado, né, porque muitas vezes a gente usa ferramentas já consolidadas, com pequenos ajustes, né, lembre-se de dar os devidos créditos ao criador da solução original. Isso é interessante, né? Por mais que a gente use de modelagem, a gente faça pequenos ajustes, a gente não precisa, é antiético e é desnecessário você se apropriar das coisas sem dar os devidos créditos. Você pode falar, ó, isso aqui eu aprendi com tal mentor, com tal autor, isso aqui eu trouxe uma ferramenta clássica da administração ou de outro lugar, não tem problema nenhum você citar. Inclusive, é muito bacana quando você cita, isso ainda reforça a sua autoridade, porque você mostra que você não está inventando as coisas do zero, que você realmente está trazendo coisas embasadas. Isso, inclusive, para os seus clientes é importante, para eles confiarem. Tá? E aí, o quinto e último passo é você batizar a ferramenta. É o mais simples, mas é necessário falar, porque assim, ó, dê um nome para sua ferramenta de mentoring. Desse modo, além de torná-la mais conhecida, você pode desenvolver conteúdos relacionados a ela e consolidar sua reputação pelo desenvolvimento da solução. Se você não dá um nome para as coisas que você cria, você perde os créditos. E outro problema, as pessoas do seu público, as pessoas que te acompanham, os teus mentorados também, eles não têm uma referência para se lembrar. Então, quando você dá bons nomes, e assim, não precisa gastar tanta energia assim, simples fato de você dar um nome para as ferramentas, para as coisas que você cria, vai criando uma identidade, um senso de identidade com as pessoas que são do seu público, da sua tribo. E isso ajuda na memória também. Se você dá um nome, a pessoa se lembra mais rápido do que se você simplesmente falar, isso aqui é uma ferramenta disso, daquilo. Se você fica só nessa questão técnica, pouco lúdica, a pessoa não consegue associar, memorizar. Então, dê um nome. É simples e muito útil você batizar. Então, 3 exemplos aí de ferramentas voltadas à parte de execução tática e estratégica, mais os modelos. Eu trouxe 3 exemplos para você como prometido aqui, tá? Primeira delas, 5W2H, é uma ferramenta clássica, né, de planejamento de atividades, que permite organizar uma sequência de tarefas e entender a importância delas dentro de um contexto maior. Tem 7 etapas, né, por isso que é 5W2H, 5 mais 2, né, que coloca de maneira simples e assertiva o que deve ser feito e qual é a responsabilidade de cada pessoa dentro do processo de mentoria. Então, esse é um modelo de uma ferramenta clássica aí da administração que você pode usar para várias coisas. Por exemplo, para produzir conteúdo, para resolver um problema, para determinar tarefas, para criar um planejamento de atividades. Então, você pode adaptar o 5W2H, você pode, inclusive, tirar um dos Ws ou um dos H, se for necessário por seu contexto. Você pode incluir coisas, você pode mudar as nomenclaturas aqui. O ponto é, você tem uma ferramenta básica, um modelo, para você pegar e adaptar para o seu contexto. Eu não sei do que é a sua mentoria, quem que é o seu cliente, eu não sei. Né? Inclusive, você vai ter vários diferentes ao longo do caminho, e aí você vai poder adaptar ao contexto. Mas é importante que você conheça essa ferramenta, tenha um modelo, então você vai poder fazer o download. Lembrando que embaixo aqui vai ter o PDF com o link clicável para você clicar e baixar o modelo. E aí você vai poder adaptar, né, seguindo esses 5 passos que eu mostrei para você, você vai poder adaptar e criar uma ferramenta para você com base no 5W2H. 5W é what, why, who, when, where. Então, vem do inglês esses 5, né? É o que, porquê, quem, quando, onde. Quando você começa a definir, né, o que vai ser feito, qual o objetivo, qual a meta, por que vai ser feito, qual o motivo, o benefício de fazer, quem vai fazer, quem é o responsável, quem é a equipe, quem é a pessoa, quando vai ser feito, né, qual a data, o cronograma e onde, qual o local, tal. Quando você determina essas coisas, né, e você fala como, então, atividades, processos, como vai ser feito e quanto vai custar, você tem um planejamento muito bem detalhado, é um baita de um pontapé para você fazer qualquer atividade. Então, tem muita gente que procrastina, não consegue colocar as coisas para rodar, porque não se organiza dessa forma, né? E aí, dependendo do seu contexto, você vai adaptando. Às vezes você vai ver que, tipo, talvez, dependendo vou dar um exemplo, um contexto, né? Talvez o quanto custa não faça sentido, você exclui.
da sua ferramenta. Ou você percebe que tem uma outra questão que precisa incluir, você inclui. Você adapta ao seu contexto. Legal? Mas está aqui o pontapé. Está aqui o ponto de partida, uma excelente ferramenta para execução de estratégia, de tática. Outra ferramenta interessantíssima é a análise SWOT, né? Que é orientada à tomada de decisão. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O método consiste em preencher 4 quadrantes, dos quais os superiores dizem respeito aos aspectos internos e os inferiores a aspectos externos, né? Forças e fraquezas são aspectos internos. Oportunidades e ameaças são aspectos externos. Isso aqui é muito usado para empresas, para negócios. Mas, como já foi falado, adaptado a um contexto de desenvolvimento de pessoas, de indivíduo, também funciona muito bem. Funciona em qualquer contexto. E aí você pode adaptar ao seu contexto, tá? No modelo disponível para download, você tem uma adaptação para a tomada de decisão individual que foi batizada por coaches brasileiros de perdas e ganhos. Ferramenta fantástica, super simples e que vai trazer muita clareza para os seus mentorados aí, se você usar da maneira correta. Lembre-se de adaptar, né? Terceira ferramenta que eu trago aqui, relacionada à execução de tática e estratégia, é a ferramenta de formação e mudança de hábitos. Então, isso é interessante, né? Os hábitos que as pessoas têm determinam a capacidade delas de executar. Então, os resultados delas vão ser muito diretamente impactados pelos hábitos que elas têm. E às vezes você vai precisar identificar hábitos que são necessários criar e hábitos que você vai precisar estimular o seu cliente a eliminar. Então, uma ferramenta importantíssima aí, né, de formação e mudança de hábitos. Um hábito se desenvolve da seguinte maneira: a gente recebe um estímulo, desenvolve uma rotina e recebe uma recompensa, o que reforça o hábito, colocando-nos em um loop eterno de bons e maus hábitos. Então, mesmo um hábito ruim, ele é formado assim, e um hábito bom também é formado da mesma maneira. Então, a pessoa começa a fumar por causa disso, ela recebe um estímulo, às vezes social, às vezes, né? Daí ela experimenta, tem um estímulo da nicotina ali, ela começa a desenvolver uma rotina, e a recompensa, aquela sensação de euforia, de bem-estar, de relaxamento que a droga oferece. E aí isso reforça o hábito, né? E aí começa um loop e forma o mau hábito. Mas o bom hábito, ou você se livrar do mau hábito, funciona da mesma forma. Com essa ferramenta aqui, baseada na obra do Charles Duhigg, que é o autor do livro O Poder do Hábito, é possível você ajudar os seus mentorados a identificar um mau hábito e transformá-lo numa nova ação mais benéfica. O processo de mudança consiste em identificar o hábito que se quer transformar, desenvolver uma rotina alternativa e modificar a recompensa. Então, excelente aí para você fazer download e adaptar ao seu contexto, ao seu nicho, ao seu tipo de cliente, tá? Perfeito. Agora, 3 exemplos de ferramentas voltadas à mentalidade, mais modelos para você. Então, tem a roda do equilíbrio da vida. Então, são ferramentas que eu usei e você vai poder adaptar aí para o seu contexto, tá? Usei com clientes meus. Todo mundo tem vários aspectos na vida. Essa aqui, inclusive, é uma consagrada no coaching, no life coaching, essa roda do equilíbrio da vida. Então, todo mundo tem vários aspectos na vida, o profissional, o pessoal, o familiar, o acadêmico, o social e etc. E quando uma dessas nuances está desequilibrada, as outras tendem a sofrer algum impacto também. Por esse motivo, manter o equilíbrio é fundamental, e a roda do equilíbrio da vida ajuda as pessoas a manter essa sinergia. Essa framework consiste em uma roda dividida em 4 grandes grupos: vida pessoal, vida profissional, qualidade de vida e relacionamentos. Então, cada grupo é subdividido em 3 fundamentos essenciais que permitem ao mentorado avaliar as bases da sua vida, identificar prioridades e reencontrar o equilíbrio. Uma ferramenta de autoconhecimento. Para que a pessoa possa caminhar, ela precisa saber onde ela está, onde é que ela está na vida dela, e o que atrapalha ela de atingir os objetivos. É uma ferramenta excelente para muitos dos processos de mentoring que você vai ter, né? Inclusive, tem muito processo de coaching que as pessoas utilizam isso como base, porque funciona, tá? Você vai poder fazer o download aí também no PDF que está embaixo para você.
Outra ferramenta que eu criei aqui é o Desenhando a Vida dos Seus Sonhos. Eu criei, não, adaptei, né? E é outra ferramenta que permite planejar o futuro, é a ferramenta Desenhando a Vida dos Seus Sonhos. Essa técnica ajuda as pessoas a definirem como que elas querem se ver daqui a 5, 10 ou 20 anos e traçar metas e objetivos para alcançar essa vida dos sonhos. É muito poderoso, né, esse exercício de visualização e de traçar metas pensando a longo prazo. Então, é uma ferramenta simples com um compilado de perguntas que eu usei num dos programas antigos que eu tinha. Você vai poder adaptar ao seu contexto aí, incluindo, excluindo perguntas conforme o seu contexto. E a última ferramenta que eu queria trazer para você é a ferramenta de polos binários, né? Então, nós somos criados para entender o mundo de forma dual. Sol e lua, dia e noite, luz e escuridão, bem e mal e assim por diante. Então, isso nos leva a adotar uma atitude binária na vida. Ou seja, a gente tende a ver determinada situação de forma positiva ou negativa sem nenhuma nuance. Só que acontece que nem tudo na vida pode ser encarado dessa forma. Inclusive, as pessoas consideradas mais criativas tendem a pensar fora da caixa. Ou, em outras palavras, pensar de forma não binária. Quando você propõe que uma pessoa pense de maneira não binária, você está incentivando que ela deixe de lado suas crenças por um instante e pense de maneira diferente do habitual. Gente, mentoria é tudo sobre fazer as pessoas terem um pensamento diferente do habitual. Porque se elas continuarem pensando e agindo da mesma forma, elas vão continuar tendo os mesmos resultados ou continuar sem resultado. Então, tudo que você puder usar para estimular a mente das pessoas a sair da caixa, pensar de forma diferente, pode ser muito válido para que as pessoas consigam seguir o teu método. Elas consigam avançar. Isso aqui é transformador. Essa ferramenta também é um compilado de perguntas que você vai poder adaptar ao seu contexto e ao do seu cliente. Então agora eu quero mostrar essa oportunidade para você. Abaixo desse vídeo aqui você vai ver que tem toda a explicação, todo o detalhamento do que você precisa fazer para ser um mentor certificado BeMind. Então você aí que se interessa por mentoring, né? Você aqui baixou um checklist, tá vendo esse tutorial explicando como você cria ferramentas de mentoring, você vai gostar muito de ter acesso a essa oportunidade aqui, né? Um convite então especial para quem deseja construir carreira como mentor profissional em tempo integral ou como um plano B. Então nós estamos investindo em você, estamos investindo através de bolsas de estudo. Você que está esperando uma oportunidade para atender como mentor, sem ter que fazer todo o trabalho pesado de marketing e vendas, esse momento chegou. Você pode se tornar um mentor certificado BeMind. Então essa é a tua chance de fazer parte de um seleto grupo de mentores e se habilitar para atender os nossos clientes sem precisar investir em marketing e vendas, apenas atender. Nós vamos investir aí na sua formação para que você atenda como mentor profissional certificado. Então a gente tem bolsas de estudos. Se você rolar aí para baixo, né, abaixo desse vídeo aqui, você vai ver toda a explicação, todo o detalhamento. E quando você clicar no botão verde para você pegar a sua vaga, vai abrir uma agenda como essa aqui para você agendar e falar com o nosso consultor. Ele vai fazer um diagnóstico com você, vai entender junto com você o seu perfil para ver se encaixa na certificação e tudo dando certo, você vai ter uma bolsa de estudos. Ele vai te explicar com todos os detalhes o percentual de desconto e todos os detalhes sobre o programa de certificação. Então não perca essa chance, tá? Isso tem vários bônus. Veja com toda calma aí os detalhes sobre a certificação aqui abaixo do vídeo para você aproveitar essa chance de se tornar um mentor certificado, um mentor profissional, atender os nossos clientes, trabalhar talvez até mesmo dentro da BeMind. Essa é a oportunidade que eu quero trazer para você agora. Espero de verdade que você tenha gostado do material que eu trouxe para você. Espero que você use, espero que você tenha muito sucesso como mentor e seguimos juntos, evoluindo aí como mentores. Vamos viver do nosso conhecimento. Grande abraço.